Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO. No que diz respeito ao consumidor, a informação deve ser ampla, tanto em sentido como em abrangência. E é partindo desse pressuposto que a ADECO produz semanalmente programas informativos que são difundidos em diferentes meios de comunicação. Pois, além de representar e defender os legítimos interesses dos consumidores, o nosso objetivo também passa por instruí-los com informações relevantes sobre as mais variadas áreas do consumo. E para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. A ADECO, em parceria com a Consumare, realiza fórum Um consumidor mais protegido é um cidadão mais seguro na cidade da Praia. A ADECO Jovem fala das redes sociais e as suas desvantagens. Informação Jurídica responde à questão: posso pedir uma pensão ao meu ex-cônjuge? A ADECO responde à dúvida dos consumidores sobre compras feitas pela internet. Minuto do Consumidor esclarece aos consumidores a seguinte dúvida: posso fazer uma reclamação na ADECO mesmo não sendo associado? Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. Direitos e deveres do cidadão consumidor com o tema Consumo Consciente. Em Educação Financeira, aprenda como criar um planeamento financeiro. 17 de junho, Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação. Tema a ser abordado por Gustavo Ramos. Consumo consciente. Como eu, cidadão comum, posso ajudar a combater a seca e a desertificação com ações práticas no dia a dia. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. A ADECO, em parceria com a Consumare, realizou durante os dias 11 e 12 de junho, na cidade da Praia, a conferência Um consumidor protegido é um cidadão mais seguro. O fórum teve lugar no Instituto Superior das Ciências Jurídicas e Sociais, de onde reuniu representantes de instituições públicas, entidades da sociedade civil, juristas internacionais, professores eméritos, reguladores e empresas de toda a lusofonia, com o objetivo de impulsionar a evolução das políticas de proteção e defesa do consumidor em um mercado global em constante transformação. Ao longo desses 2 dias foram debatidos temas como direitos do consumidor como motor do desenvolvimento, fortalecer a defesa do consumidor no mercado em transformação, o papel da sociedade civil na defesa do consumidor e os seus desafios, bem como o direito à saúde e à segurança do consumidor. A presidente da mesa da Assembleia Geral da ADECO, Eneida Lopes, fez a sua intervenção sobre o cenário de defesa do consumidor em Cabo Verde e na lusofonia e destacou o papel preponderante que a ADECO tem tido na defesa do consumidor cabo-verdiano. Das conquistas que nós tivemos que lutar para esse cenário de defesa do consumidor em Cabo Verde seja um cenário de crescimento, nós lutamos muito para a fixação dos preços máximos dos combustíveis. Foi um trabalho árduo levado a cabo na ADECO. A ADECO lutou com toda a sua força para a retirada do aluguer dos contadores. Este é um feito. Tem lutado de forma vivaz para a devolução das cauções resultante dessa retirada do pagamento dos alugueres dos contadores. Então, tem as cauções para serem devolvidas aos consumidores, que até hoje ainda estamos a lutar, mas é um feito. Tivemos um papel muito catalisador naquilo que é hoje a portabilidade numérica, que hoje é uma realidade. Vivamente empenhada a ADECO esteve na criação do Código de Publicidade, do livro de reclamações, a criação de uma lei de bases do sistema financeiro, para além de toda uma série de pedagogias que a ADECO vem fazendo ao longo dos 27 anos, tem já 27 anos da sua criação, pedagogia em termos de formação, de programas de rádio, de televisão, de comunicação social e redes sociais. Eneida Lopes encara esta iniciativa como uma oportunidade de trocar experiências com as demais associações de defesa do consumidor da lusofonia e acredita que do fórum possa sair importantes contributos para o desenvolvimento do panorama da defesa do consumidor em Cabo Verde. A ADECO encara esta iniciativa conjunta da Consumare, juntamente com a própria Associação de Defesa de Consumidores de Cabo Verde, para um fórum de tamanha dimensão, trazendo especialistas renomados
na área da defesa do consumidor como um ganho muito grande, não só para todos os conhecimentos que aqui vão ser veiculados, que poderão servir de espelho para nós, já que nesta conferência nós temos a presença das duas potências, digamos assim, da defesa do consumidor da lusofonia, que são Portugal e Brasil, cuja sua desenvoltura a nível da defesa do consumidor já está num patamar bastante elevado. Então é de ver com bons olhos este fórum, que vai trazer para nós conhecimentos mais sedimentados de realidades jurídicas do consumo, que se calhar nós não pensamos neste problema desta forma, mas que eles já pensaram e já ultrapassaram. Então é mais uma troca de experiência e de potenciação interna para a nossa associação. A presidente do Conselho de Direção da Consumari, Maria Inês Dolci, explica como a organização tem lidado com a crescente transformação pela qual passa o setor do consumo atualmente. Percebemos cada vez mais que as associações lusófonas estão preocupadas com a transformação do dia a dia, da economia, procurando sempre atentamente acompanhar a evolução do mercado de consumo. Nós sabemos que as associações lusófonas têm a preocupação de estar acompanhando não só os serviços essenciais, mas outros que acabam entrando na vida do consumidor, como proteção de dados, como a questão digital, a inteligência artificial. Então, a Consumari tem essa missão, tem esse objetivo de apoiar as associações com uma interatividade por meio de conferências, por meio de discussões online, para que se possa chegar a um mercado onde o consumidor e o cidadão possam exercer o seu direito. O Fórum Um Consumidor Protegido é um cidadão mais seguro também acolheu profissionais de direito de Cabo Verde, Brasil e Portugal, que geraram momentos de debates em torno do tema direitos do consumidor e a legislação vigente nos seus respectivos países e apresentaram casos práticos decorrentes das relações de consumo nas suas regiões. O coautor do Código de Defesa do Consumidor e professor de Direito do Consumidor na Escola Paulista de Direito, José Geraldo, falou um pouco sobre aquilo que tem sido o seu contributo no cenário da defesa do consumidor no Brasil e apontou as suas maiores conquistas alcançadas ao longo desse percurso. Eu, na minha palestra aqui, nesse encontro internacional, eu contei desde a minha trajetória como promotor de justiça, isto é, membro do Ministério Público, desde quando não havia o Código do Consumidor, como eu tinha que fazer. Eu me valia de várias outras leis, Código Civil, Código Penal, Processo Penal, etc., para resolver o problema dos consumidores. Depois, em 1985, sobreveio a Lei da Ação Civil Pública, em que eu pude, então, defender difusamente o consumidor no que diz respeito à sua saúde, à sua segurança, contra a importação de produtos contaminados do exterior, por exemplo, no caso da radioatividade de Chernobyl. Depois veio a questão do Código de Defesa do Consumidor. Eu creio que a minha maior participação nesses 43 anos de experiência na área tenha sido exatamente eu ter feito parte da comissão que escreveu o anteprojeto do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor em 1988. Eu fui o vice-presidente da comissão e o relator geral. Foi um trabalho, vamos dizer, que foi facilitado pela existência já naquela altura, 1988, de 14 a 20 leis já existentes em outros países. Então, na verdade, nós aproveitamos essas diretrizes para fazer o nosso Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, para mim, foi uma grande satisfação ser convidado aqui para esse evento e tenho colaborado e também me coloco à disposição das entidades aqui de Cabo Verde, como dos outros países de língua portuguesa, e tem sido, então, uma ótima oportunidade para falar sobre esses assuntos. Em representação ao bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, esteve o advogado Hernani Soares, que falou sobre a Lei da Defesa do Consumidor vigente no país e reforçou a necessidade de ajustar a legislação à realidade do consumo atual. Foi-me perguntada a questão da desatualização da Lei de Defesa dos Consumidores, que é de 1998,
portanto, uma lei que já conta com 27 anos. Às vezes não é questão da idade da lei, mas sim as transformações da sociedade. Quando se fez a lei, nós tínhamos basicamente o mercado tradicional, hoje nós temos o chamado mercado digital. Portanto, esse mercado digital, se nós olharmos para a lei de bens essenciais, que é chamada a Lei de Defesa do Consumidor, nós não encontramos qualquer referência ao digital, ao mercado digital. Contudo, nós temos outras leis no país, nomeadamente a Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei de Bases do Sistema Financeiro, que são leis sectoriais, mas que também têm normas que protegem o consumidor. Temos recentemente a Lei do Comércio Eletrónico e Serviços Digitais também, que veio trazer alguma proteção para os consumidores. Portanto, eu diria que sim, há um desafio de modernizar a Lei dos Serviços Essenciais e transformá-lo, de facto, numa lei de defesa do consumidor, do CUR, e a ADEC já está na forja de entregar ao Parlamento uma proposta de alteração a essa lei para que os deputados o possam discutir e aprovar uma nova lei. As redes sociais fazem parte do cotidiano da grande maioria dos jovens atualmente, oferecendo oportunidades de socialização, acesso à informação e expressão pessoal. No entanto, também apresentam diversas desvantagens, especialmente quando o seu uso é excessivo ou mal orientado. Maiva Silva vem nos falar nesta edição da rubrica ADECO Jovem das redes sociais e como o seu uso excessivo nos afetam. Olá, consumidor jovem, eu sou a Maiva e esta é mais uma rúbrica da ADECO Jovem. Hoje vamos falar de um tema que já faz parte das nossas rotinas, as redes sociais. Nós, da geração Z, já nascemos no mundo digital, crescemos com o telemóvel na mão e as redes tornaram-se o nosso espaço para tudo. Partilhar momentos, conversar com amigos, mostrar o que gostamos e no que acreditamos. Mas nem sempre paramos para pensar em como isso tudo nos afeta de verdade. As redes sociais têm o seu lado bom. Podemos aprender, rir, inspirar-nos e até mostrar o nosso talento. Mas também tem o lado que quase ninguém mostra. A comparação constante, a pressão para parecer feliz o tempo todo e a ansiedade de ter que estar sempre online. Já te aconteceu estares à mesa com a tua família e não conseguires largar o telemóvel? Ou estar nas aulas a estudar e dares por ti a ver vídeos em vez de prestares atenção? As redes sociais prendem e se não tivermos cuidado, acabamos por viver mais no ecrã do que na vida real. Então, o que podemos fazer? Usar com equilíbrio, ter momentos offline, pensar antes de partilhar e cuidar da nossa saúde mental. E no passado dia 12 de junho, celebrou-se o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. É importante lembrar que nem todos os jovens têm o privilégio de estar online ou de estudar. Há crianças que, em vez de brincar e aprender, estão a trabalhar todos os dias. Vamos usar as redes também para dar voz a quem não tem. Tu é que decides o que fazer com o teu tempo e com a tua atenção. As redes sociais não são inimigas, mas precisam de limites. Usa a tecnologia a teu favor, com consciência e equilíbrio. Até a próxima. Até lá, ser um consumidor consciente. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Posso pedir uma pensão ao meu ex-cônjuge?
Quem nos traz resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça na rúbrica Informação Jurídica. É sim possível pedir uma pensão de alimentos para o ex-cônjuge. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges resulta do dever de mútua assistência que permanece mesmo após o rompimento da vida conjugal, independentemente do regime de bens e do género. Ou seja, o pagamento de uma pensão de alimentos pode ser devido tanto para a ex-esposa como para o ex-marido. A pensão pode ser fixada por acordo entre os ex-cônjuges ou determinado por um tribunal, mas isso depende da necessidade de quem recebe e das possibilidades de quem paga. O ex-cônjuge que pede a pensão deve demonstrar que não consegue se sustentar sozinho devido a dificuldades financeiras, de saúde ou outros motivos. E o ex-cônjuge que irá pagar a pensão deve ter capacidade financeira para isso, levando em conta os seus rendimentos, bens ou outros fatores. A pensão deve ter como objetivo garantir a subsistência do ex-cônjuge, cobrindo as necessidades básicas da vida, como alimentação, moradia, saúde, educação, entre outros. E ao decretar a obrigação de prestar alimentos, para além da situação econômica concreta dos cônjuges, o tribunal terá também em conta a duração do casamento, as circunstâncias concretas que conduziram ao divórcio e a colaboração prestada à economia do casal pelo cônjuge que carece dos alimentos. A pensão de alimentos pode ser temporária ou vitalícia, dependendo das situações de cada um e das necessidades do ex-cônjuge. A obrigação de pagar a pensão cessa se aquele que os presta deixar de ter possibilidade de continuar a prestá-los ou aquele que os recebe deixar de precisar deles. Cessa também se o ex-cônjuge que recebe casar novamente, passar a viver em união de facto com outra pessoa ou ainda se tornar indigno do benefício pelo seu comportamento moral. Comprei um produto pela internet, mas não chegou como esperado. Quais são os meus direitos neste caso? A DECO responde com a jurista Janiles Oliveira. Estamos perante uma compra que foi realizada fora do estabelecimento comercial, ou seja, via internet. Em Cabo Verde não existe uma legislação que prevê esse tipo de situação. Porém, a lei do consumidor estabelece que o consumidor deve receber o bem que tenha prévia e expressamente encomendado. Caso não receber o bem que exatamente tinha encomendado, não lhe cabe o encargo de sua devolução ou compensação, nem a responsabilidade pelo risco de perecimento ou deterioração do bem. Se o consumidor receber o bem com defeito, pode exigir, independentemente da culpa do fornecedor do bem, a resolução do contrato. O consumidor, quando receber o produto e tomar conhecimento que esse produto não chegou como esperava, deve comunicar o fornecedor num prazo mais rápido possível. Faça valer os seus direitos enquanto consumidor e contacte a ADECO em caso de dúvidas, esclarecimentos ou reclamação. E nesta edição da rúbrica Minuto do Consumidor, Simone Delgado esclarece aos consumidores a seguinte questão: posso fazer uma reclamação na ADECO mesmo não sendo associado? Minuto do Consumidor. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor. No programa de hoje abordamos sobre uma questão muito colocada pelos consumidores. Posso fazer uma reclamação na ADECO contra um fornecedor ou prestador de serviço mesmo não sendo associado ou associada? A resposta é não. A reclamação é um benefício do sócio, assim como um acompanhamento para o seguimento da reclamação. Então, o consumidor associe-se à ADECO e, se tiver algum problema de consumo, saiba que tem direito a apresentar uma reclamação na ADECO. A associação que defende e protege os direitos dos consumidores em Cabo Verde irá orientá-lo e apoiá-lo na elaboração da reclamação e no seguimento junto da instituição contra o qual apresentou a reclamação. O gabinete jurídico e toda a equipa realizam um grande trabalho que começa com a apresentação da reclamação por parte do associado até a conclusão do processo, que tem tido cada vez melhores resultados. Por isso, caro consumidor, mesmo após resolver o seu problema de consumo, continua a ser associado da ADECO, cumprindo com o seu dever de pagamento da cota regularmente. Associe-se à ADECO porque consumidores somos todos nós. O
Tudo vês que me bebo Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta, extraviote, eu vou trazote. Quando eu nem vou trazote, eu vou cancelar. Mas agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Há que ter mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Não tem que estar de lá hoje, não perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode, não é coisa, né? Já, vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Bora-me dizer você. O conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você sabe toda essa informação. Bora me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, para estar bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou não vai direto para lá, não vai? Estou não vai. Atenção passageiros, em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Também pensado, bem pensado. Vino de todo crioulo, no pomo passei, pedi Deus para levar o tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO está do lado dos consumidores? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde. Orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. O consumo consciente é a prática de repensar os hábitos de consumo, promovendo um estilo de vida mais sustentável e equilibrado. Trata-se de consumir de forma responsável, considerando o impacto positivo ou negativo que as nossas escolhas provocam no meio ambiente, na economia e na sociedade. E é exatamente sobre isso que a jurista Janice Oliveira vem nos falar nesta edição da rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. O consumo consciente é aquele em que cada escolha é feita pensando no impacto que terá no meio ambiente, na sociedade e até nas suas finanças. O consumidor consciente é aquele que, em sua rotina, leva em conta os impactos de cada compra, uso ou descarte de produtos
ou serviços. E também busca escolher com sabedoria as empresas com as quais fará negócios, considerando o seu compromisso com o desenvolvimento socioambiental. Caros consumidores, aderirem ao consumo consciente estão contribuindo para a sustentabilidade, não só do planeta, como também das suas finanças. Ao refletir sobre como consome no dia a dia e adotar práticas que levam às melhores escolhas, você mantém os seus gastos sob controle e ainda guarda dinheiro para realizar os seus sonhos. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Realizar um sonho, seja ele comprar uma casa, fazer uma grande viagem, abrir um negócio ou conquistar independência financeira, exige planeamento financeiro cuidadoso e estratégico. Nesta edição da rubrica Educação Financeira, aprenda como criar um planeamento financeiro com a economista Herman Freire. Planeamento financeiro para realizar sonhos. Todos nós temos sonhos. Pode ser a compra de uma casa, uma viagem especial, abrir o próprio negócio, garantir os estudos dos filhos ou viver com tranquilidade na aposentadoria. Mas entre o sonho e a realização existe um caminho: o planeamento financeiro. O que é planeamento financeiro? É a organização da sua vida financeira com bases em objetivos claros e realistas. Envolve controlar os gastos, criar uma reserva, evitar dívidas desnecessárias e fazer escolhas conscientes com dinheiro. Passos para transformar sonhos em realidade. Defina seu sonho com clareza. Sonhar é o primeiro passo, mas é importante tornar esse sonho específico. Estabeleça metas e prazos. Com o valor estimado e o prazo em mente, fica mais fácil saber quanto é necessário guardar por mês e isso torna o objetivo mais alcançável e mensurável. Analise sua situação financeira atual. Saiba quanto ganhas, quanto gastas e quanto pode economizar. Fazer uma planilha ou anotar em caderno já ajuda a ter certeza sobre onde o dinheiro está indo. Corte gastos desnecessários. Rever despesas do dia a dia pode abrir espaço para a poupança. Aqueles pequenos gastos acumulados, quando evitados, podem fazer grande diferença ao longo do tempo. Criar o hábito de poupar. Guarde uma parte do que ganha antes de gastar. Mesmo que pareça pouco no início, o importante é a constância. Um fundo de emergência também deve fazer parte do plano. Procure formas de aumentar sua renda. Se possível, procure oportunidades para gerar uma renda extra. Isso pode acelerar a realização dos seus sonhos. Acompanhe e revise o seu planeamento. A vida muda, imprevistos acontecem. Por isso, é importante revisar o plano periodicamente e ajustar sempre que necessário. Planear suas finanças é uma forma poderosa de conquistar o que você deseja com segurança e consciência. Não se trata de viver com menos, mas de viver com propósito. Quando o dinheiro é bem direcionado, os sonhos deixam de ser apenas desejos e se tornam planos concretos com data para acontecer. Cuide de si, cuide do seu dinheiro.
A degradação da terra é uma questão urgente que exige ação imediata para restaurar ecossistemas, melhorar a gestão do planeta e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Com foco na celebração do Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação, que se assinala 17 de junho, Gustavo Ramos lança um olhar sobre a situação da desertificação e da seca a nível global. Temos o poder de devolver vida à terra. Uma terra restaurada é uma terra de oportunidades infinitas. É hora de as desbloquear. É com base neste tema que as Nações Unidas pretendem fazer uma vez mais uma chamada de atenção urgente às populações mundiais sobre a intenção de se juntar forças na promoção de uma consciencialização pública relativamente aos esforços internacionais no combate à desertificação e à seca. O Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca, celebrado a 17 de junho, foi instituído pela ONU em 1995, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para os graves impactos da degradação dos solos e da escassez de água, problemas que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. E Cabo Verde, logicamente, não foge à regra. A desertificação e a seca são causados por uma combinação de fatores naturais e atividades humanas que transcendem os limites das boas práticas. Entre as principais causas da desertificação e da seca estão o desmatamento, o uso inadequado do solo para agricultura e pecuária, a exploração excessiva dos recursos naturais e os efeitos das mudanças climáticas. Processos esses que comprometem a capacidade do solo de reter tanto água quanto nutrientes, tornando-o impróprio para a produção e contribuindo para aumentar a perda da biodiversidade. A desertificação e a seca afetam a segurança alimentar, aumentam a pobreza e reforçam o deslocamento de populações. A sociedade pode e deve desempenhar um papel ativo na prevenção e mitigação desses problemas. Entre as opções possíveis estão adotar práticas agrícolas sustentáveis, evitando o uso de fertilizantes químicos e apostar na rotação de culturas. Preservar e recuperar áreas de vegetação que ajudam a manter o equilíbrio hídrico e proteger o solo. Reduzir o desperdício da água e promover o uso racional desse recurso em casa. Apoiar políticas públicas e iniciativas comunitárias voltadas para a conservação do solo e para enfrentar as mudanças climáticas. Plantar árvores. A reflorestação é uma das medidas prioritárias para combater a desertificação. Você sabia que atualmente cerca de 40% da superfície terrestre está degradada? Tinha noção que mais de metade do PIB global depende de ecossistemas saudáveis? É do seu conhecimento que todos os anos uma área equivalente ao tamanho do Egito é degradada, agravando a perda da biodiversidade, o risco de secas e a deslocação de populações? Escute, estamos a meio da década das Nações Unidas para o restauro dos ecossistemas, que é de 2021 a 2030, e a ação tornou-se mais urgente do que nunca. Sabia que se as tendências atuais continuarem, 1,5 bilhões de hectares precisarão ser restauradas até 2030 para garantir a neutralidade da degradação da terra? Se as tendências atuais de degradação continuarem, estima-se que até 90% da terra esteja degradada até 2050. Dados apontam que entre 2015 e 2019 o mundo perdeu pelo menos 100 milhões de hectares de terras saudáveis e produtivas a cada ano. Para se ter uma noção, isso equivale a uma área 2 vezes maior que a Groenlândia. Se não sabia, deveria saber. Para cada ação existe uma reação. Todos nós somos poucos para as exigências dessas preocupações globais, mas se unirmos, certamente as consequências serão menores. Como eu, um cidadão comum, posso ajudar a combater a seca e a desertificação com ações práticas no dia a dia? Saiba a resposta com a Kathleen Silva na rúbrica Consumo Consciente. Olá, consumidor consciente. Saber é poder e por essa razão o Consumo Consciente está semanalmente na sua rádio, porque o saber partilha-se. Dia 17 de junho assinala-se o Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca.
Esta data tem como objetivo consciencializar para o problema que é, sobretudo, causado pela ação humana e pelas alterações climáticas que dela também resultam. O que significa em concreto cada conceito e como podemos contribuir para combater este problema. É o que você, ouvinte, vai ficar a saber hoje no Consumo Consciente. Então, quando você pensa no termo desertificação, deve vir à sua cabeça a imagem de um solo seco e com rachaduras. E é isto mesmo. Mas este cenário faz parte do processo final de desertificação, no qual o solo se torna pobre em nutrientes, as plantas não se desenvolvem nele e não retêm água. A seca é um fenómeno natural e é a escassez prolongada de água, seja ela causada por períodos longos sem chuva ou por redução acentuada de armazenamento de água em geral, no qual a precipitação registada é significativamente inferior aos valores considerados normais para um determinado território, provocando sério desequilíbrio hídrico que afeta negativamente o ambiente, a população e os sistemas de produção. A seca e a desertificação trazem consigo a destruição de ecossistemas, escassez de água, fome e vulnerabilidade social. E é este o momento de pensarmos em alternativas para combater este fenómeno que a cada ano ganha maiores proporções. E como é que eu, um consumidor, cidadão comum, posso ajudar no combate à desertificação e à seca? Para combater a desertificação, estão ao nosso alcance algumas ações que podem ser postas em prática no dia-a-dia. A primeira delas, poupar água. Poupar água é fundamental para combater a seca. Nas diversas ações do dia-a-dia, é essencial ter em mente a poupança deste recurso que é essencial à vida. No banho enquanto escova os dentes, quando ensaboar as mãos, sempre que não esteja a utilizar a água, feche a torneira. Aproveita a água fria dos banhos para regar ou para descargas de autocolismos. Utilize as máquinas de roupa com a máxima carga e, se lavar o carro, em casa, use balde e não a mangueira com água a correr. Não amontoe pedrinhas. Se for passear para jardins, matas ou outros espaços naturais, não juntar pedras. É uma prática que tem vindo a tornar-se moda, mas que pode ser prejudicial à biodiversidade. Estas estruturas, muitas vezes criadas para deixar como marca ou para tirar fotografias, modificam o habitat de várias espécies animais e vegetais que utilizam as rochas como refúgio ou dependem das suas condições microclimáticas. Ao amontoá-las, está a desequilibrar o habitat de diversos organismos. Outra prática é plantar árvores, seja no jardim de casa ou em ações de voluntariado. Plantar árvores nativas é muito importante, não só por estas ajudarem a reter a água no solo e a reduzirem a erosão, mas também por a sua implementação ser propícia à criação de outras formas de vida vegetal e animal. A juntar a estas vantagens, sendo as plantas originárias da região, exigem menor quantidade de rega, o que por sua vez ajuda a poupar água. Uma outra prática que podemos sugerir é a jardinagem mais sustentável. E no terraço da sua casa ou num jardim, aplique práticas de jardinagem mais sustentável. Além de procurar plantas adaptadas ao clima, opte por regas eficientes apenas de manhã ou à noite. Cultive produtos da época e escolha utilizar fertilizantes e pesticidas naturais. Os produtos químicos são tóxicos para o solo e para a água, podendo prejudicar o equilíbrio natural dos ecossistemas. A prática seguinte é planear refeições, que também pode combater a seca e a desertificação. Já aqui nesta rúbrica falamos na pegada hídrica dos alimentos. A pegada hídrica indica a quantidade de água utilizada de forma direta e indireta na produção dos alimentos, bens ou serviços. Então planeie compras e as suas refeições para evitar deixar que os alimentos se estraguem e se gerem desperdícios. E a última prática é a educação da população. E o que a ADEC e outras organizações fazem? É informar, capacitar e educar os cidadãos, os consumidores, para mudarem de comportamentos e hábitos insustentáveis e tornarem-se cada vez mais conscientes e responsáveis pelas suas escolhas de consumo. E você que me está a ouvir sabe da importância do envolvimento de todos neste combate. Então partilhe essas dicas, eduque os seus familiares e amigos para tomarem consciência do seu papel neste problema que nos afeta a todos e em particular os mais pobres.
Estas são algumas dicas e algumas práticas para combater a seca e a desertificação. Cada pequena ação conta e todos podem fazer a diferença. Afinal, estes gestos são simples e estão ao alcance de qualquer pessoa. Eu volto para a semana com mais sugestões, dicas e práticas para o consumidor ter um consumo mais consciente. Você que esteve na escuta, até ao próximo programa. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à DECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à DECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim terminamos mais uma emissão do programa da ADECO. Esperamos que todas as informações que tivemos aqui a transmitir são de alguma forma úteis para o seu empoderamento enquanto consumidor. Já sabe que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Sigam o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.